Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 23 de junho do ano da graça de 2022. E voltando e continuando do texto que o pastor Hernan nos trouxe no domingo, no Salmo 142, o Salmo é muito claro nesta situação que Davi se encontra e ensina, de facto, ensina-nos muito. E um dos aspectos muito importantes deste Salmo é a determinação de Davi em abrir o seu coração com Deus. É assim, ele ergue a sua voz para o Senhor. Lembramos isso. É muito importante nós voltarmos para o Senhor. Mas depois também é muito importante aquilo que lhe estamos a dizer. E Davi aqui, ele próprio deixa isso muito explícito no versículo 2: derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Ou seja, nesta relação de intimidade que temos com Deus, precisamos muito, é-nos absolutamente essencial expor, abrir o nosso coração. É interessante, amados, numa cultura que hoje e numa sociedade em que hoje vivemos, em que pessoas em situações de dificuldade, a solução que encontram é procurar ajuda e muitas vezes essa ajuda é encontrada em psicólogos e tantas vezes damos conta que aquilo que de facto acontece da parte daqueles que são esses médicos, esses intervenientes na vida destas pessoas, não passam de ser ouvintes. Tantas vezes as pessoas vão lá pagar para serem ouvidas, porque não têm quem as ouça. Nós temos Deus. E, obviamente, ao dizer isto, não estou a desvalorizar o trabalho e a intervenção dos psicólogos. É importante e tem o seu lugar, mas só trazer esta imagem daquilo que tantas vezes acontece e que aqui está presente na nossa relação com Deus. De facto, com Deus, nós podemos nos voltar para Ele, mas podemos nos voltar para Ele e devemos nos voltar para Ele abrindo totalmente o nosso coração. Nós precisamos de ser honestos com Ele. Precisamos de facto transmitir e partilhar com Ele aquilo que está a acontecer no nosso coração. Isso é importante, muito importante e mais importante para nós. Deus sabe muito bem o que está a acontecer em nós, mas nós precisamos disso. E é evidente essa necessidade em nós e naqueles que nos rodeiam. Mas e Davi deixa aqui claro aquilo que lhe está a acontecer, aquilo que está dentro do seu coração, percebe que o seu caminho está todo armadilhado, as pessoas à sua volta estão a tentar prejudicá-lo, não encontra, está com dificuldade em encontrar pessoas que o amem, que o acolham, que o cuidem dele. Mas finalmente, amados, este salmo tem um aspecto que é muito importante, é que não só vamos a ele, não só abrimos o coração com ele, mas temos que o fazer na absoluta certeza daquilo que Davi registra no versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu cunhão na terra dos viventes. Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele é aquele em quem nós nos refugiamos. É tão importante, amados, percebemos isso. É tão importante termos essa realidade bem presente no nosso coração. Deus já nos deu mais do que provas evidentes que nos ama, que é confiável, e por isso precisamos nos dirigir a Ele, precisamos de encontrar nele, de facto, este refúgio. Um dos maiores problemas que provavelmente está a acontecer, e acontece até no meio, muitas vezes no nosso meio, no meio daqueles que deveriam ter esta verdade e esta consciência, é que não encontram no Senhor o verdadeiro refúgio. É dramático perceber que pessoas encontram refúgio em tantas outras coisas, encontram solução em tantas outras coisas e não em Deus, não no nosso Pai, aquele que deu por nós a maior e mais extraordinária prova de amor. Ele que de facto é fiel, cumpre e cuida dos seus, é aquele que nós temos que ter como verdadeiro e mais importante refúgio das nossas vidas.
E nós precisamos de perceber isso, precisamos de ter isso bem interiorizado para que em momentos de dificuldade, tal como esta que Davi está aqui a descrever e que tantas vezes nós vivemos, nós tenhamos de facto aquele a quem nós nos dirigimos e ele só pode ser o nosso Deus. Só Ele é o nosso refúgio, só de facto Ele é aquele que cuida e que dirige e consola e que se faz presente nas nossas vidas. E isto é verdade para todas as circunstâncias da nossa vida. Ele tem que ser, de facto, a pessoa com quem nós temos mais intimidade. Ele sabe muito bem, conhece muito melhor do que nós o nosso interior, as nossas necessidades, e nós precisamos de descansar nele, precisamos de nos abrir com ele, precisamos de nos voltar para ele, precisamos de nos emocionar com ele, precisamos de caminhar com ele. Que este aspecto possa estar presente no nosso coração, que de facto Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida, seja aquele que de facto é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha na qual a nossa vida está alicerçada, aquele a quem de facto nos voltamos em qualquer circunstância. Que o Senhor enraize na nossa vida, no nosso coração, esta verdade, esta realidade. Vamos continuar a cuidar-nos uns dos outros também. A oração é tão importante, esta caminhada conjunta de oração. Um dia muito abençoado e que o Senhor dirija este dia e se faça presente nas nossas vidas. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.